Boa noite a todos, todas e todos. Como estão? Bem, hoje, primeira segunda-feira de novembro, dia 3 de novembro de 2025, nosso papo de segunda traz uma reflexão, que é a questão da droga e a violência. E aí não estamos falando da violência individual, nem estamos falando da violência do crime. Nós estamos falando da violência do Estado, a violência dos países, daquilo que nós nos batemos já há tanto tempo. E o combate, a guerra às drogas, é, antes de mais nada, a guerra aos usuários das drogas que possam convir, né? Ou seja, aqueles que não são submissos ao sistema e que escolhem caminhos outros para seguir na vida e se envolvem no mundo da droga. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, tem uma questão que é extremamente interessante, porque hoje, em novembro de 2025, um dos principais produtos da milícia não é droga, não é arma, não é internet, não é nada disso. Um dos principais produtos da milícia, nessa época do ano, e principalmente no ano que vem, é o voto. É o voto que é vendido ou o voto que é comprado. E aí, no ano anterior, vocês podem observar e podem fazer um levantamento histórico. Vocês se encontrarão que, no ano anterior, sempre existem operações de combate ao tráfico de drogas. Então, como aconteceu dessa vez, assim como aconteceu quando Sérgio Cabral era governador e teve aquela invasão do complexo do Alemão, usando forças armadas, tanques de guerra, marinha e tudo mais que se tinha direito, com a justificativa que depois se instalaria as UPAs não, as UPPs, né? Resolveu-se fazer isso com a promessa que ali estaria acabando o complexo do Alemão, repito, o centro de distribuição de drogas da cidade do Rio de Janeiro. Assim, defender o crime em qualquer circunstância não é algo que faz parte do meu feitio, né? A menos em algumas raras circunstâncias, quando a gente, para combater o crime, é necessário que a gente assuma uma faceta do próprio crime. Como, por exemplo, durante a ditadura civil-militar, começou em 1964, e alguns poucos brasileiros resolveram pegar em armas na defesa de seus direitos, na defesa da democracia. E aí eles cometeram diversos crimes, como raptos, como assalto a banco e etc., né? Que não é de todo recomendado, mas alguns acharam que era necessário. Então, dentro desse processo, em 2025, né, nós temos um quadro em que o mundo apresenta um processo cada vez maior de recessão econômica. Existe uma transformação profunda nos meios de produção, que, diferentemente da época da Revolução Industrial, quando a humanidade teve um século para se adaptar a isso, e a Revolução Industrial foi acontecendo lentamente. Neste momento, a introdução da informática nos meios de produção, através da robótica, acontece de forma muito acelerada.
E ninguém atualmente sabe como conter isso. O que acontece é que cada vez mais aumenta a concentração de renda, cada vez mais aumenta o mecanismo de dispersão da sociedade, de tal maneira que a sociedade não perceba efetivamente o que está acontecendo. Como, por exemplo, o aumento cada vez mais acelerado de população em situação de rua, como, por exemplo, a exclusão social cada vez em forma mais acelerada, onde o Estado vem sendo substituído progressivamente pela iniciativa privada, o SUS vem sendo privatizado, as universidades públicas, mesmo no governo Lula, um governo que se diz de centro-esquerda, estão sendo sucateadas. E as universidades, desviados para as universidades privadas, grupos internacionais, os recursos que deveriam estar sendo aplicados nas universidades públicas, com a ânsia de justificar com a população que existe um investimento na formação dos cidadãos, e aí as famílias vendo os seus filhos se formarem nas universidades, advocacia, economia, engenharia, medicina e etc. Como se isso fosse lhes garantir alguma segurança em seus futuros. Não, nada disso está garantindo segurança alguma. Não sei se vocês se lembram, o Vale do Silício, que há poucos anos atrás, há coisa de 10 anos atrás, era o lugar onde se formavam mais rapidamente milionários por causa das revoluções na área de informática. Hoje em dia, a onda de desemprego no Vale do Silício é muito grande. Antigos executivos de empresas de informática estão se transformando em motoristas de aplicativo. Alguns deles estão na procura de universidades para se transformarem em professores universitários. Não por um desejo, mas por uma necessidade. A Europa cresce assustadoramente em toda a Europa. O desemprego. Para vocês terem ideia, hoje o Brasil tem menos população de rua que a União Europeia e que os Estados Unidos, que é o país que tem mais população de rua. O estado da Califórnia tem um PIB que é o dobro do PIB do Brasil. E ela tem mais população de rua do que o Brasil. Tudo isso traria, se nós prestássemos atenção, o sentimento de uma realidade bastante difícil de ser vivida. Nós aqui no Brasil, o ano passado, batemos o recorde de licenças no INSS de trabalhadores com problemas de saúde mental, ansiedade, depressão e etc. O ano passado também nós batemos o recorde histórico de suicídios de crianças e adolescentes, crianças de em torno de 8 anos a 16 anos. Pessoas, cidadãos, que deveriam estar ingressando e pensando em mecanismos de ingressar na sociedade, seja como indivíduo, tendo as suas primeiras experiências afetivas autônomas em relação aos seus pais, fazendo seus amigos na escola, seus primeiros romances, até entrando num processo de efetiva socialização
no sentido de começando a ter opiniões próprias sobre determinados assuntos, pensando como vão se inserir profissionalmente na sociedade, e etc. Pois a desesperança é tamanha que essas pessoas desistem de procurar seu lugar na sociedade e estão se suicidando. Mas isso ninguém fala. Isso ninguém pensa. Se pensa em questões que são mais visíveis, como o aumento da população de rua nas ruas, continua a se pensar a esse respeito, a partir de dogmas antigos, ultrapassados, né? Que a população de rua existe por causa de drogas, enquanto pesquisas do próprio Estado demonstram só 16% dos usuários, das pessoas em situação de rua, são usuários de substâncias psicoativas. E mesmo assim, nem das mais fortes, porque não tem sequer dinheiro. Ou então se pensa também que a questão de qualificação, que as pessoas que estão na rua não estão qualificadas para trabalhar. E aí, ninguém vê que hoje o índice de chegada nas ruas de cidadãos com nível superior é maior do que o índice de chegada de cidadãos analfabetos. Ou seja, enquanto que o índice de chegada à rua de médicos, engenheiros, advogados e etc., no último ano triplicou, o de analfabeto aumentou 10%. Obviamente, não é número absoluto, é relativo. Mas ninguém fala disso. Continua todo mundo sonhando que seu filho vá cursar uma universidade. E, ao cursar a universidade, tire toda a família da miséria. Seriam 3 inserções sociais, né? Ou jogador de futebol, ou artista, ou se formar na academia. 3 grandes ilusões. As pessoas não param para pensar que nós vivemos e temos todos os sinais para isso, uma falência do sistema que nos rege atualmente, que é o sistema capitalista. O planeta está cada vez mais pedindo socorro, porque aquilo que a humanidade retira do planeta para consumir, o planeta já não consegue mais repor. Nos últimos anos, quando chega no mês de setembro, a humanidade já consumiu tudo aquilo que o planeta poderia repor. A partir daí, é como se entrássemos no cheque especial da Terra. E como a gente continua consumindo, cada vez o cheque especial, como o nosso cheque especial, só aumenta mais por causa dos juros, e cada vez o déficit planetário é maior. Dentro disso, e dessa economia que é assustadoramente perversa, onde o que interessa é o lucro imediato, jamais a saúde do cidadão, o bem-estar do cidadão, onde se faz campanha para as pessoas beberem bebidas alcoólicas ou refrigerantes, são produtos que fazem muito mal à saúde, ou fumarem, ou etc. Enquanto isso, né, se proíbe meia dúzia de substâncias que supostamente fariam mal de serem consumidas. Aquelas substâncias mais do que conhecidas, como maconha, cocaína, heroína, ópio e seus derivados. Eu quero lembrar a todos que nunca existiu na história da humanidade uma civilização que não fizesse uso de drogas, principalmente em ritos religiosos. Portanto,
A cocaína, a maconha, etc., sempre existiram. Nunca houve uma época onde ela não existisse. E nunca foram problemas para a sociedade. Vou lembrar a todos um fato que é alguém muito significativo na nossa história, porque foi ele que pensou toda a questão da saúde mental, efetivamente, que estruturou a psicanálise, Sigmund Freud. Pois é. Segundo um livro escrito pela filha dele, Freud e a cocaína, Sigmund Freud cheirava cocaína. Vou repetir para vocês. Cheirava cocaína todo dia de manhã. Ele dizia que era a única forma que ele tinha de acordar e suportar o seu dia. E nem por isso deixou de ser Sigmund Freud. O número de artistas que usam substância psicoativa, então, a gente perde o tempo. Nesse meio é alto. Então, o que significa isso? Nós, no Observatório, sempre afirmamos que o combate às drogas, e principalmente a guerra às drogas, lançada por Richard Nixon em 1971, com o slogan da dependência química, né? Com a mentira da dependência química, que é reafirmada até hoje, inclusive por alguns setores da ciência, por alguns cientistas, médicos, etc., né? Que ainda encontram argumentos para justificar isso. Parcos, mas encontram. Né? Nada mais significa do que uma justificativa para os países, Estados Unidos, poderem defender seus interesses geopolíticos que estavam sob ameaça. E agora, nesse exato momento, em novembro de 2025, isso se escancara quando Donald Trump, que é uma pessoa, um político de extrema-direita, e que acredita que os Estados Unidos é o dono do mundo e que ele determina a ordem do mundo, e que, ao ver que sua economia está falindo, o déficit orçamentário norte-americano é impagável, a sua indústria é uma indústria antiga, que não tem como se modernizar a tempo, até porque necessitaria um investimento absurdo do Estado norte-americano. Os chineses surgem com uma economia mais pulsante nesse momento. Mas Donald Trump, absolutamente dependente do petróleo, como toda a economia norte-americana o é, tem como seu principal fornecedor de petróleo a Venezuela, que é um país que boia em cima de petróleo, tem a maior reserva de petróleo do mundo. São 12 bilhões de barris. Ninguém sabe por quê, teoricamente. Porque os árabes, que têm uma reserva menor, são riquíssimos. E a Venezuela é muito pobre. Mas assim é. E aí Donald Trump encontra como justificativa que a Venezuela está se tornando o principal fornecedor de cocaína para os Estados Unidos. E aí leva a sua frota de navio para a costa venezuelana, começa a fundou até agora 6 barquinhos pequenininhos, um deles com a tripulação de 4 pessoas. Imagina um barco tripulado por 4 pessoas, que seriam grandes contrabandistas de droga, que estariam levando a droga para os Estados Unidos. Isso tendo passado lá pela região do Caribe,
tufão recentemente, mas aquele barquinho ia atravessar tudo. O tufão, todos os perigos da Venezuela, até os Estados Unidos, para lá despejar droga. Você vê como a polícia costeira norte-americana é incompetente, né? Porque não consegue barrar um barquinho que está chegando lá. Mas, e agora está preparando a invasão da Venezuela. Embora o presidente venezuelano esteja já na mídia, nos jornais, pedindo arrego, e de início ele ainda tentou esbravejar e tal, mas a hora que ele viu que ele não ia ter um acordo, ou não ia ter apoio nem da Rússia, nem da China, nem de ninguém, ele está procurando alucinadamente um acordo com os Estados Unidos. E nem assim Donald Trump aceita esse acordo. Está ameaçando bombardear os postos de produção de cocaína na Venezuela, sendo que Donald Trump disse abertamente que a ele agora só o que interessa é tirar o presidente da Venezuela do seu posto. E aí, semana passada, o governador Cláudio Castro, que está sendo julgado agora pelo TSE por malversação de recursos públicos, ou seja, corrupção, e provavelmente será cassado. E, uma vez cassado, deve ser o 6º governador do estado do Rio de Janeiro a ir preso por corrupção. Mas ele vai e organiza uma operação onde ele mata 120 jovens e adolescentes. E tem um dado aí. Se vocês olharem as fotografias dos jovens e adolescentes mortos, que foram colocados, alguns deles, mais de 60, em praça pública, vocês verão que vocês não encontrarão nenhuma pessoa ali que não seja negra. Ou seja, todos os mortos ali são negros. Mas ele mata mais de 120 pessoas. E, com isso, o índice de aprovação dele como governador do estado do Rio de Janeiro estava oscilando entre 25% e 30%, subiu para 55%. 57% da população carioca acha que a operação foi um sucesso por ter matado 120 pessoas. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Nessas alturas, outros já estão lá. Coincidentemente, lá eram comandados, aquela comunidade era comandada pelo Comando Vermelho. Engraçado que na Rocinha, né, ninguém pensou se tem distribuição de droga. É engraçado porque na Zona Sul ninguém falou sobre distribuição de drogas e armas. Muito pelo contrário. Será porque na Zona Sul, na eleição para prefeito, já tinham sido trocados esses comandos e hoje eles são comandados pelos Amigos dos Amigos, que é uma organização advinda de São Paulo e é uma organização de direita que garante a eleição dos governadores, etc., de São Paulo, de direita. Será que é porque o Comando Vermelho, supostamente, é uma organização de esquerda? Porque ele era. A fundação dele foi feita por pessoas extremamente inteligentes
líderes de fato, que eu tive a honra, o privilégio de conviver com alguns deles. E se vocês quiserem conhecer a história, leiam o livro Todos contra Um, escrito pelo Biratã. Um livro muito interessante. E tem vários a esse respeito. É, mas hoje em dia já não tem mais nada a ver com aquilo. Se perdeu completamente. Não sei se vocês sabem, a história do Comando Vermelho é o seguinte. Antigamente, muito até o governo de Leonel de Moura Brizola, existia um presídio na Ilha Grande, para onde eram encaminhados os presos de alta periculosidade, que naquela ocasião eram quem assaltava bancos. E aí lá estava presa a nata dos presos da cidade do Rio de Janeiro, que era onde existia a criminalidade, os entornos não existiam, era muito pequena. E aí vem aqueles que eram chamados de terroristas, aqueles que não concordavam com a ditadura civil-militar, empresarial, implantada no Brasil. São presos e a ditadura resolve levá-los também para a Ilha Grande. E esses presos, os chamados guerrilheiros, começam a conviver com a elite dos criminosos do estado do Rio de Janeiro. E eles começam a alfabetizar essa elite. E vão alfabetizando com os livros que eles possuíam, com as histórias que eles sabiam. E o presídio da Ilha Grande, que era um presídio extremamente violento, com estupros, roubos, etc., ele é pacificado. E surge de lá um núcleo de presos, compostos por 11 presos, repito, alguns extremamente inteligentes, estudiosos, líderes de fato que, se não tivessem sido lá trancados, podiam promover grandes coisas na nossa sociedade. Mas eles se organizam e, através dessa organização, eles acabam com as barbáries entre os presos. E como é a filosofia de pensamento deles era a partir do comunismo, eles instituem o movimento criado por eles de Comando Vermelho. E que logo depois, Leonel de Moura Brizola acaba com o presídio da Ilha Grande. E quando ele acaba com o presídio da Ilha Grande, esses líderes são espalhados pelos presídios de todo o estado do Rio. E aí é que se reforça a ideologia e é criado um Comando Vermelho, efetivamente, que domina toda a criminalidade na região da cidade do Rio de Janeiro, sendo que vocês devem se lembrar de um preso que era bastante popular, o Escadinha, porque o Escadinha assaltava residências de alto luxo. E foram descobrir que todo o dinheiro que ele ganhava nos assaltos, ele comprava armamento e guardava num paiol, no alto do morro do Andaraí, enterrados. Porque o sonho do Escadinho, o pai do Escadinho, era um militante comunista chileno. E ele tinha toda uma formação política muito consistente e muito consciente. Ele tinha como grande sonho armar a população das comunidades e promover uma revolução de fato a partir da classe mais subalterna. Por isso, ele assaltava e guardava lá em cima o armamento. Então, a partir daí foi que começou a se organizar o comércio de drogas e depois o comércio de armas.
introduzido pela polícia da cidade do Rio de Janeiro. Ou vocês acham que esse armamento nasce lá em cima da favela? Agora, não, vocês viram o arsenal apreendido nessa operação atual, mais da metade deles são de armas fabricadas em algum lugar que eles chamam, a polícia chama de rifles fantasmas, porque essas pessoas do Comando Vermelho estão fabricando armas a partir de impressoras 3D que trabalham com ferro, com aço. Então, fazem cópias idênticas ao AR-15, todos esses fuzis mais famosos. Agora, o que é mais absurdo disso é que pessoas com tamanha inteligência, criatividade, engenhosidade não encontram espaço na sociedade para desenvolverem atividades outras que não sejam no crime. O que é mais absurdo é que essas pessoas conseguem produzir armas a partir de cópias que onde seriam necessárias alta tecnologia, e eles, com meia dúzia de coisas, fazem igualzinho. Mas voltando à operação contenção, como batizou o Cláudio Castro, a sua popularidade alcançou 57% de aprovação da população carioca. Ficou alta. Ele passou a ser, de novo, um cacique determinante nas eleições do ano que vem, garantindo, assim, um lugar que ele já tinha perdido, que é um lugar para concorrer a senador. A população rapidamente esqueceu de toda a corrupção dele, esqueceu que os bilhões resultantes da venda da SEDAI, por isso simplesmente desapareceram. Não se sabe de um chumaço de algodão que tenha sido comprado com esses recursos. Mas ele matou 120 negros. Isso já é algo louvável. Né? Se transformou num digno capitão do mato. Vocês se lembram da figura do capitão do mato, que era responsável por caçar os escravos que fugiam, né? E que, para ganhar a recompensa, tinham que trazer de volta para os seus senhores um dedo daquele que foi caçado, que foi morto. Cláudio Castro não precisou nem de um dedo. Ele apresentou os corpos todos logo na praça pública e pronto, está resolvido. Mas tinha alguns amarrados, fuzilados pelas costas, na nuca. Ninguém dá importância a isso. Muito pelo contrário. Se você comenta isso com algumas pessoas, diz, gostou, não gostou? Você gosta de bandido. Né? Eu queria ver se tivesse sido morto um único louro de olhos azuis no bairro do Leblon, aqui do Rio de Janeiro, bairro da elite. Um único tivesse invadido algum daqueles edifícios lá da zona sul do Rio, onde moram os verdadeiros traficantes, onde moram os corruptos que matam tanto. Né? Queria saber. Queria saber se o dono do navio que traz a carga de droga e leva de volta crianças e adolescentes que estão nas ruas da cidade como contrabando de seres humanos para serem prostituídos, serem transformados em escravas sexuais na Europa. Se matassem ele, se metesse o pé na porta do apartamento lá de cobertura da Vera Soto, sem mandato de prisão, e matasse o traficante. Né? Não. Vocês viram que agora o irmão do rei da Inglaterra, que está condenado, procurado pela Interpol, o escândalo é tão grande que a instituição
reinado da Inglaterra está sendo questionada pela população inglesa. A partir daí, a realeza inglesa se viu obrigada a destituir o tal do príncipe, não sei das quantas. Mas, para destituí-lo, ele vai ganhar uma indenização fabulosa, um salvo-conduto para viver numa ilha do Reino Unido, onde lá ele está protegido da Interpol, não vai ser preso. E, além disso, vai ter uma renda mensal que lhe garanta uma sobrevivência digna, segundo a realeza. Pois é. Vocês se lembram quando Roberto Jefferson, em 2000, final de 2021, atirou contra o policial federal que foi lá prendê-lo? Como é que o pessoal entrou na casa dele, foi filmada a conversa do Polícia Federal com Roberto Jefferson, os dois conversando, os dois batendo papo, rindo, sai o Roberto Jefferson andando sorrateiramente. Está preso aqui no melhor hospital samaritano da cidade do Rio de Janeiro. Lá no Complexo do Alemão, não. Mataram 120 pessoas. Agora, sim, a pergunta que fica rodando na minha cabeça. Gente, se eles sabiam, se o Estado sabia, onde essas pessoas se encontravam, se o Estado sabia, como demonstrou saber, como é que fazia para acabar com essas pessoas, matar esses 120? Por que ele não entrou antes e não foi pegando um a um? Por que ele teve que matar essas 120 pessoas? Vocês já imaginaram se essas pessoas resolvem fazer premiada, delação premiada, por exemplo? Se resolvem falar quem é que fornece o rifle? Quem é que fornece a droga para ser vendida lá? Já pensou? Quanto é que eles pagam mensal para o arrego da Polícia Militar, para o comandante do batalhão de lá, para o chefe lá da UPP, lá do Complexo do Alemão, e etc. O único jeito de garantir que ninguém vai falar nada é matando. E assim, já deve ter ocupado esses carros o pessoal dos amigos dos amigos. As milícias já devem ter ocupado todo aquele posto, fazendo a venda, vivendo às custas da venda da internet, do gás, da luz, da prostituição, etc. Venda de drogas. E ainda tem gente que acredita que isso é para o bem-estar. Ainda tem gente que acredita que a preocupação com as drogas é com a preocupação do bem-estar da sociedade. Devem ser as mesmas pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Ou que o Bolsonaro é um mito. Que silêncio.
Pois é, estamos esperando você falar, Tabaco. Fala, Messias. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Eu fiquei, assim, essa semana foi uma semana difícil, né, pra gente que mora aqui no Rio de Janeiro, pra gente que é preto e tudo mais. Mas eu fiquei refletindo sobre uma questão, Paulo, que se traz, assim, né, como que esse desgoverno, né, ele está entranhado, né, dentro disso que a gente chama aí de corrupção, né. Algumas semanas atrás teve aquele deputado, né, o TH das Joias, né, com envolvimento, com provas, né, com foto deitado no colchão de dinheiro. É, ele é atrelado, né, ele está junto, né, faz parte da base desse governo. Alguns meses atrás, isso ainda está na postagem do próprio TH, né, Joias, ele promoveu uma mudança de um batalhão aqui no Rio. Então, assim, é isso, assim, não dá para pensar de nenhuma forma, e é isso, assim, ninguém aqui é a favor de bandido, né? Ninguém gosta de bandido, todo mundo tem medo de bandido, a sociedade tem medo de bandido. A questão não é essa, a questão é que para enfrentar ou pensar em qualquer solução nossa própria, né, do Estado brasileiro, para essa questão a gente não pode jamais pensar nessa lógica da morte, né? Porque o que a gente está vendo é a barbárie, né? É a barbárie sendo feito pesquisa, como se você gosta de uma pessoa boa ou de uma pessoa ruim. E não é isso, né? O debate não pode ser esse, assim. Então, que bom que tem esse espaço. Pois é, né, Messias? Até porque isso é a substituição de um bandido por outro, né? Seria escolher qual bandido você prefere. Se o bandido fardado ou o bandido sem farda. Exatamente. Ou se um bandido golpista, né? Um É, bandido que tenta dar um golpe de Estado, né? Essa seletividade é uma seletividade racista, né? Classista, sim, é bizarro. é, isso mesmo, concordo com você. Fala, Edna. Então, fiquei muito mal no dia seguinte, né, dessa barbárie que houve, né? E eu me lembrei muito do professor Merri, quando ele fala que toda vida vale a pena, né? Ele repete muito isso. E fiquei com vergonha de ser carioca, né? Vergonha. Fiquei com vergonha de estar vivenciando isso. Me lembrou a ditadura, pior, eu acho até. É, e fiquei mais horrorizada ainda quando eu vi essa estatística de pessoas. Eu não vi da aprovação do nosso governador, do meu patrão, não. Eu vi da operação, né? Como que o carioca percebeu essa operação. E aí, assim, o índice é altíssimo, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que é a vida, né? O que é a vida? Lembrando mais uma vez do professor Merri e fazendo referência também ao que você falou em termos. Como é que seria se fosse Copacabana? Ou fosse Ipanema, se fosse Leblon? Qual é o valor da vida, né, daquelas pessoas e qual é o valor da vida para quem mora na Zona Sul? Lá, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E por incrível que pareça, muitas pessoas que não são bolsonaristas, tá? Não são, mas aprovaram a operação. Eu desisti. Teve uma hora que eu falei, não vou falar mais nada, estou cansada, estou cansada.
Eu ia falar uma outra coisa que era, meu Deus. Ah, tá, desse tempo, né, que você falou. Eles falaram que estavam preparando a operação 2 anos. 2 anos que eles estavam preparando a operação. Então, estava muito mal preparada, né? Porque poderia, se quer dar o tiro no pé, não é na nuca. Usam outros recursos, já que ela foi tão bem preparada, né? Não dá. Sinceramente, é triste, é muito triste. Fiquei pensando, eu como mãe, né? Foi até um argumento que eu usei para algumas pessoas. Eu falei: olha, nenhuma mãe quer um fim desse para um filho. Essa mãe que amamentou, essa mãe que tomou nos braços, que acalentou, jamais pensou que ia ter um futuro desse, sabe? Um filho dela. Então, assim, cara, eu fiquei super mal. É isso aí. Eu, domingo, participei de um almoço de amigos, né, em que a proposta do almoço era exatamente conversarmos sobre o ocorrido, né, sobre essa chacina. E éramos amigos, efetivamente, devia ter em torno de umas 20 pessoas, não sei ao certo. E aí, de repente, começou a rodar um baseado. E nisso começa a rodar o baseado, as pessoas vão ficando mais tranquilas, né? Já tínhamos almoçado, todo mundo já tinha tomado sua cervejinha ou sua cachaça. E aí, com baseado, as pessoas foram relaxando efetivamente. Você sabe que tinha gente com baseado na boca, dizendo que traficante não tinha defesa. Eu fiquei olhando aquilo, e era um professor acadêmico, né? Aula, doutorado, cheio de coisa, e que o foco de estudo, análise dele, são as milícias, uma pessoa pública muito considerada, né? E eu fiquei olhando para ele, né? Ele falando todo o discurso para justificar a frase dele, teve outra pessoa que cobrou dele, né? Ele começa a fazer o discurso justificando e tal, não sei o quê. Gente, se ele tivesse num palanque para o Bolsonaro, ninguém tinha dito que ele estava no lugar errado, não. Mas impressionante, assim. Ou se ele estivesse dando um consultório psiquiátrico, ele certamente seria taxado lá de alguns distúrbios, né? Pelo menos esquizofrenia, porque ele escrevia o momento assim de uma maneira e fumava maconha tranquilamente, sem problema nenhum, sem se envergonhar, sem nada. Inacreditável! Dizendo que eleitor do Lula, viu? Dizendo que traficante não tem justificativa, né? E aí, lá pelas tantas, uma outra pessoa, que no caso foi uma mulher, falou: gente, vocês já pensaram quantos morrem por causa do uso de drogas? Então, matarem 120 é pouco perto do que morrem por causa de uso de drogas. Também é uma mulher de esquerda. E eu fiquei olhando para aquilo tudo, eu me lembrei daquela famosa frase, né, que é o sonho de todo oprimido, quando a educação não é libertadora, o sonho de todo oprimido é um dia ser opressor. Pois não, Messias?
Não, exatamente, é isso. Sonho do oprimido é um dia tornar-se opressor, né? E aí isso é chocante, né? Porque é isso, parte da sociedade, é isso como a Edna falou, né? Não tô nem dizendo que são bolsonaristas ou não, mas assim, parte de uma sociedade carioca, fluminense, brasileira, né? Aceita esse tipo de política ou é favorável a esse tipo de política, né? E aí isso me trouxe uma reflexão muito, muito triste, muito fodida, assim, né? Porque parte da sociedade alemã ela aceitou o nazismo, né? Ela aceitou o nazismo não só porque ela acreditava naquilo, mas porque tinha toda uma engrenagem, né? De informação de massa, né? De transdizer o que precisa ser dito enquanto óbvio, né? A gente não precisava estar falando da obviedade, que é a proteção da vida, independente se era traficante ou não, assim, a gente tem um direito no Brasil, né? E acho que o que a Edna falou em relação à ditadura, acho que a ditadura institucional, Edna, ela acabou no Brasil, mas a ditadura territorial dos territórios periféricos, ela continua. Ela continuou. Ela teve outras reformulações, né? A própria instituição da PM, ela se reformulou para continuar oprimindo Outra roupagem. esse... Exato. E ela continua oprimindo esses territórios, né? É foda, cara, é foda, porque eu sou um alvo, né? Eu sou um alvo deles. Zé Messias, vou dar um dado só para você ficar mais horrorizado. Na eleição de 1936, quando Hitler é reeleito, já existiam o que viria a se tornar em campos de concentração. Na ocasião, eram chamados campos de reeducação. Lá para lá eram levados parte da população que não entendia, não concordava da Alemanha se transformar num país socialista. Então, os judeus, os ciganos, os homossexuais eram levados para lá para serem reeducados. E houve eleição dentro desses campos de reeducação. E o voto era secreto. Pois é, 90% desta população votou em Adolf Hitler. Voto secreto. Não sei se você sabe também, a Alemanha, quando reelegeu Hitler, em 1936, tinha um maior percentual de profissionais com doutorado de todo o mundo. Sim, Depois, quando sim. acaba a guerra, e vai se ver as experiências mais sórdidas, mais cruéis, as maiores barbáries, eram cientistas altamente instruídos. São eles, depois, que vêm para o Ocidente, né? São levados para o Ocidente e fazem os mísseis, desenvolvem os aviões a jato, a bomba atômica, a internet. Não sei se você não sabem, a internet nasce exatamente de nazistas, né? Que eram máquinas de transmissão via códigos. Então, como se fosse a partir do telégrafo, né? E aí é isso. Pois não, Messias? Não, não, não tem nada não. Era só isso mesmo. É isso. Pode pensar também no outro exemplo, que é bem mais recente, que é depois de Bolsonaro se manifestar uma pessoa absolutamente racista, né? Chegar ao ponto de dizer que o povo negro era medido por arroba e que alguns não serviam nem para procriar, ele teve um índice alto de votos entre negros. Ou, depois de ser uma pessoa absolutamente quem ele é, né? Porque já não sei nem mais que adjetivo usar para esse cara, e se manifestar totalmente contra as pessoas que têm opções sexuais diversas. Pois é, muitos desses continuaram apoiando Bolsonaro. Essa é a espécie humana. É incrível, né?
É incrível como se colocam 120 pessoas mortas em praça pública. E fica por isso mesmo. Fica ali, pronto. E assim, e como se isso fosse a primeira vez que acontecesse, né, essas operações. Esquece no passado absolutamente recente da cidade quantas operações iguais a essa tiveram e que de nada resultaram. Eu estou falando isso assim porque para mostrar o quanto que aqueles que defendem esse tipo de operação, que fosse por uma questão absolutamente prática, objetiva, né, de acabou com o tráfico, acabou com a droga, acabou com, né, o governo de territórios pela barbárie. Nada disso muda. Nada. Muito pelo contrário. Para aqueles que moram dentro das comunidades, principalmente no Complexo do Alemão, estava conversando com o René, lá do Vale da Comunidade, ele falando que agora, ele desesperado, que agora é que é a pior fase, que a mídia já saiu toda de lá, começa uma disputa de poder encarniçada, e onde todos os crimes possíveis são cometidos. Porque, como se perdeu o controle social daquela comunidade, então até a vingança de um vizinho contra o outro, tem roubo, tem estupro, falando assim, da barbárie que acontece lá dentro e que ninguém mais está interessado em escutar. Esther, você não quer colocar alguma coisa? Edna, Messias, Tabacou, Alexandre. Ok, Esther. Você é muito bem-vinda. Fala, Tabacou. Então, eu tenho para dizer que a polícia está aí para conter a violência, né? Não para ser violenta. Isso é o número um. Agora, o Estado tem que fomentar emprego. Precisa de emprego para as pessoas, ocupação. As pessoas têm que sobreviver. Então, precisa ter ocupação. É básico isso. O que eu tenho a dizer é só isso. O Estado não está cumprindo o papel constitucional dele, que é, ali no artigo 3º, a erradicação da pobreza. Então, tem que criar emprego. Se o empresário é livre, mas se o empresário não está gerando emprego, que o Estado crie. Ele tem que erradicar a pobreza, e o único jeito é ter ocupação. Em software, dá para criar emprego para todo mundo. Na cultura, no desenvolvimento científico, vamos pôr isso para expandir. Agora, o Lula, eu votei no Lula, votaria de novo, mas ele precisa olhar nesse sentido. Bom, é isso. Quanto à segurança, número um, é a polícia para conter a violência, não para ser violento. Concordo absolutamente contigo, Tabacou, quando você diz que a polícia é para conter a violência, não para ser violento. Mas não existe uma ligação direta entre criminalidade e índice de emprego. Vou te dar um dado para você pensar. O índice de reincidência do criminoso suíço
é 7 vezes maior do que o índice de reincidência do criminoso brasileiro. São uma série de questões que influenciam e levam o indivíduo a ser ou não, burlar ou não a lei. Se fosse assim, por exemplo, você não teria médicos que montam clínica de aborto, ou não teriam médicos e por aí vai, né? Seja lá o que for, Tabaco. Então, assim, Não concordo. Oi? Eu não concordo. Se você for ver a quantidade relativa entre números de criminosos na Suíça e no Brasil é muito maior. A falta de emprego digno acarreta pela própria sobrevivência. O cara tem que comer. Se ele tem filho, ele não vai deixar faltar comida para o filho. Ele parte para o crime. Se ele não tem uma alternativa digna, ele vai para o crime. É fundamental. É fundamental ter trabalho. Tabaco, olha só. Vamos lá. O que sustenta o povo suíço? É o crime no mundo inteiro. Então, quando você pensa que o povo suíço, né, é muito honesto, porque ele não precisa sobreviver, não. Ou não precisa lutar pela sobrevivência, não. O povo suíço, ele vive aquele padrão de vida fabricando chocolates? Não, né? Fabricando o quê? Nada. O que ele fabrica é dinheiro alheio. Sempre foi assim. A natureza do país suíço é uma natureza criminal. Então, ele tem como base institucional o crime. Quando você diz que o povo suíço não se torna criminoso individualmente, porque ele é sustentado pelo crime. Mas eu posso te falar, por exemplo, do Elon Musk, né? Em que ele pega, por exemplo, você já viu o vídeo, já passei aqui várias vezes, que tem que se estabelecer uma renda básica universal, mas, hora nenhuma, ele faz qualquer coisa para que isso aconteça. Ele sabe que as pessoas vão morrer de fome, na miséria, etc., etc., mas o que interessa a ele é ficar cada vez mais rico. Mesmo que, para isso, ele use drogas essas que são proibidas. Mesmo que ele estimule o crime. Não, mas ele não suja a mão dele, teoricamente. Então, assim, quando a gente olha só para aquele cidadão, né, que está aqui no Brasil e que assalta no meio da rua ou qualquer coisa do gênero, ou que é traficante, a gente esquece toda uma estrutura que tem em torno dele que o leva a querer viver daquele jeito. Como eu disse, eu já falei aqui, eu convivi, me sinto muito orgulhoso de ter convivido, trabalhado dentro de presídios. E posso te dizer que não tem nada a ver com a questão de emprego. Assim, o emprego faz parte de uma cesta de condições que o Estado, cabe ao Estado, prover para que alguém se sinta com uma vida digna e queira participar estreitamente dentro desse Estado. No Brasil, principalmente, todos nós somos quase criminosos, porque, de alguma maneira, a gente sonega impostos, a gente estimula a sonegação de impostos quando não pede nota fiscal para aquilo que compra, e etc, etc, etc. Assim, esses 120 pessoas que foram mortas e que foram colocadas em praça pública são aqueles que apareceram como criminosos, e só. São aqueles que a sociedade aplaude quando é morto, e só. O resto tudo é tudo boa gente.
Edna, Tabaco, você quer falar mais alguma coisa? Sim. Veja bem, se você pegar o índice de criminalidade na China, que houve agora uma grande... tem uma política, uma preocupação de inclusão, de pôr todo mundo na economia. O índice de criminalidade lá é muito menor do que aqui. Entende? As pessoas saem com o celular na mão lá e não têm medo. Eu não sei se você conhece o Felipe Durante, é um engenheiro que está morando na China. E agora ele vai ser correspondente do ICL. Se você vê os vídeos dele, você deixa isso fica bem claro, entende? Não estou falando inventando. Tem alguém que está morando na China e que diz isso. O caso da Suíça, veja bem, se os bancos suíços vivem do dinheiro do crime do mundo inteiro, as pessoas que trabalham no banco, você vai chamar de criminoso, o fato é que os menos favorecidos na Suíça têm um salário que dá para viver. É diferente dos menos favorecidos aqui no Brasil. Os menos favorecidos aqui no Brasil não ganham o suficiente para ter uma vida digna. Tabaco. 85% das pessoas no Brasil, 85%, é muita gente, tem renda familiar inferior a R$ 8.000 por mês. Ou seja, não dá para, ganhando menos que 8.000 por mês, não dá para manter uma família de 4 pessoas, menos que 8.000. Até 8.000, eu diria que está começando a entrar na classe média. No meu conceito, é esse. Abaixo de 8.000 de renda familiar por mês é pobre. E pobre não tem uma vida digna. Não dá para se alimentar direito, se vestir. Não, sabe, é muito apertado. Mora numa comunidade, muitas vezes, porque ganhando um aluguel, sai no mínimo uns R$ 1.500 de um imóvel. Fala. Tabaco, olha só. Primeiro, assim, vamos... esses índices que eu te dou, que eu te citei, não são índices criados por mim, são diversos estudos que têm esse respeito. Né? Você atribuir a questão da criminalidade somente ao emprego ou desemprego, ou à renda familiar, é reduzir enormemente a coisa, como também atribuir à população de rua a renda do indivíduo. Assim, obviamente, se faz parte de uma cesta, como eu disse, mas isso não é exclusivamente a cesta. Senão, vou repetir para você, os próprios criminosos, ao se tornarem ricos, abandonariam o crime. E não abandonam. Então, isso... Falta oportunidade. Não, Tabaco, não falta, Tabaco. Não, Tabaco, não. Assim, o Elon Musk não lhe falta oportunidade nenhuma para abandonar as atividades criminosas dele. Né? E assim tantos outros. Tabaco. Não, tem cada caso é um caso. Acabei de citar... Não tem acabei de citar o irmão do rei da Inglaterra, o príncipe, não sei das quantas lá, que tinha um puteiro, um bordel numa ilha do Caribe, onde só tinha criança. E os frequentadores, o sócio dele era aquele bilionário norte-americano que morreu na prisão, hoje em dia já estão chegando à conclusão que ele... Tem um bandido que é bandido e tem um bandido que por necessidade. São duas questões. Olha só, assim, continuar essa discussão com você, porque fica difícil, né? Porque senão fica uma coisa puxa a outra e nunca tem fim. Então, assim, essa vinculação não é direta, né? Essa vinculação não acontece dessa forma.
Repito, né? Existe uma cesta de questões que tem que ser, o Estado tem que ter a capacidade de prover para que essas pessoas, para que o indivíduo se sinta acolhido pelo Estado e, ao se sentir acolhido pelo Estado, resolva efetivamente fazer parte dele em todos os sentidos, desde não jogar papel no meio da rua até pagar seus impostos como devido. Vou te citar um fato vivido por Paulo Freire, na Suíça. Não sei se você sabe, ele morou na Suíça. Né? Para você entender o que eu estou tentando falar. Ele, quando foi morar lá, ele morava num edifício pequeno, segundo ele, na época, né? De 4 andares. E a casa dele se transformou num ponto de encontro de pessoas que moravam na mesma cidade que ele, Berna, que queriam pensar no Brasil e ficavam em debates e ficavam. Né? Acontece que, quando passava das 11 horas da noite, a polícia chegava, tocava a campainha e mandava acabar a reunião, porque estava incomodando o vizinho de baixo. Aí, um dia, Paulo Freire, eu estou te contando o que ele me contou. Um dia, Paulo Freire vai ter a seguinte ideia: não, já sei, vou chamar esse suíço para participar da nossa reunião. E chama o suíço para participar da reunião. 11h01, toca a campainha da casa dele. Era a polícia. E aí ele manda acabar a reunião. E quando ele vai procurar, o vizinho de baixo já tinha ido embora. Então, esse é um cara que se sente acolhido pelo Estado a ponto de não transgredir o acordo comum, que é uma lei. Mas isso é necessário uma série de fatores. Você vê que Paulo Freire tentava burlar, com toda a capacidade que ele tinha, de comum, de não sei o quê, tentava burlar de todas as maneiras. Não conseguiu. Entendeu? Ele, nessa terceira vez, já não me lembro direito, mas eu acho que foi a terceira vez, ele teve que pagar uma multa altíssima e, a partir daí, parou de fazer as reuniões que terminavam depois das 11 horas da noite. Mas isso é inclusão social. E, para a promoção da inclusão social, é necessário uma série de questões onde o indivíduo se sinta efetivamente pertencendo à sociedade. Nós temos, infelizmente, concluindo isso, Tabacol, nós temos a elite, que é a segunda maior consumidora de cocaína do mundo. O Estado de Santa Catarina recomenda que a população não coma nenhum produto pescado na Lagoa da Conceição, que era um dos principais atrativos de Santa Catarina. Tal índice de contaminação das águas da Lagoa da Conceição com remédios ansiolíticos e cocaína, tabaco. Isso não tem nada a ver com questão de poder aquisitivo. Bem, Edna, tem alguma coisa mais a falar? Lá vou eu para a cesta do SUS. Não é? É o conceito de saúde. Isso. Qual é o conceito de saúde? Diga lá. Então, é ter acesso à habitação, ao trabalho, ao lazer, à saúde, que mais? À educação, que mais? Cidadania, Edna. Cidadania. Poder votar para poder participar da construção do seu futuro. Essa é a sexta, né? Isso, cidadania. Pois é. Um só. 88, 86, 88. Já falava nisso. Bons tempos aquele, hein, Edna?
Poxa, só para produzir um conceito desse, né? Não dizer que saúde é ausência de doenças, né? Não É é? muito. Viva o SUS! Viva o SUS. E você, Messias? Tô aqui fritando, né? Tô aqui fritando. Pois é. Você, Alexandre? Alexandre hoje está quietinho. Esther? Continua botando os filhos para dormir? Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. Segunda-feira, a Edna Gurgel volta. Segunda-feira que vem, agora, para nos falar da formação de uma equipe de CAPS. Sim. E, para fechar, o senhor Paulo, coordenador do observatório, vai discutir William Reich com Freud, a questão do produto, etc., que eu até já esqueci o nome que ele falou. Gênio Okay. é marca de um produto. Gênio é marca, exatamente. Não Tá? foi eu que falei isso, não. É o William Reich. Eu sei. Naquele livro Escutas a Ninguém, que, aliás, todos nós merecíamos ler e repetir essa leitura muitas vezes. Aliás, esse livro é muito condizente com tudo que a gente conversou hoje aqui. Como é que é? Escute. Escuta Zé Ninguém. Escuta Zé Ninguém. William Reich. É um livro pequenininho, fininho. Vou adiantar um pouco esse livro para vocês verem como tem tudo a ver, principalmente, com minha conversa com o Tabacu. William Reich é um discípulo de Freud, né, em que ele tem uma formação absolutamente diversa, passeia pelo mundo, construindo espaços maravilhosos, e acaba nos Estados Unidos. Só que ele vai para os Estados Unidos vindo da Rússia. Ele sai da Rússia comunista para ir para os Estados Unidos. E quando chega nos Estados Unidos, era em pleno macartismo. Adivinha o que acontece com ele? Vai para a cadeia. E na cadeia, ele é esquecido lá. Então, daquele sujeito famoso, daquele sujeito que tinha acesso aos intelectos, etc., nos Estados Unidos, ele vai para o fundo da cela. E lá morre sozinho, porque as pessoas tinham medo de visitá-lo, porque todo mundo que fosse visitá-lo poderia não sair, porque poderia ser categorizado como também, né, adversário do regime norte-americano. E aí ele começa a fazer um diálogo dele com ele mesmo, ou seja, o Zé Ninguém, que estava no fundo da cela, com William Reich, o famoso médico que revolucionou o tratamento do câncer e etc. E estava lá abandonado. Por isso o nome do livro é Escuta Zé Ninguém. Porque é ele conversando com ele mesmo. Ele falando com Zé Ninguém, que era ele mesmo. E daí vem a frase dele. Gênio é marca de um produto que está à venda. Pois é. Isso aí essa frase, ela é fantástica. Ela resume muita coisa que a gente está vivendo hoje, em 2025. Pessoal, até lá. Até segunda-feira, com Edna de volta, falando sobre a equipe de um CAPS. Tá bom? Eu espero que esse nosso encontro seja bastante participativo,
porque tem pessoas aqui que têm experiência, né, e trabalho no CAPES, etc. E aí eu acho que é muito bom quando Isso. todos participam, né? Tá bom? Tá bom. Beijo, Ângela. Um Beijo para beijo a todos. Até todos. lá. Tchau. Tá? Valeu, Paulo. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.